Se eles não fizerem essa importação agora, até o final aí do mês de outubro, início de novembro, vai faltar produto em dezembro. Mas eles só vão fazer isso se a questão do preço, ou seja, eu vou comprar o preço lá fora, o produto lá fora, com um preço que ele vai ser competitivo aqui. Para isso, o governo vai ter que ou aumentar o preço da Petrobras, a Petrobras vai ter que aumentar para aproximar essa diferença de preço, ou vai cortar produtos, né? Ou então vai ter que dar um jeito de fazer alguma isenção de impostos para garantir esse fornecimento. De volta com o Band Entrevista, Roberto James, bom dia. Mais um tema aqui com você, esse mais assustador. Isso mesmo, Rodrigo. Já não basta os altos preços dos combustíveis que a gente paga tanto nos postos quanto nos fretes, né, nos serviços, e agora essa possibilidade de falta de produto que é muito real. Mas vai faltar gasolina, vai faltar... o Brasil ele é totalmente autossuficiente na produção, por que vai faltar? É exatamente isso, Rodrigo. Você tocou no ponto. Nós somos autossuficientes na produção de petróleo. Nós produzimos, inclusive, mais petróleo do que consumimos. O problema é que se investiu muito nessa fase de extração, que é uma fase muito rentável pela Petrobras, e não se investiu no refino. É preciso entender que o Brasil ele tem uma estrutura mercadológica e logística de combustíveis que foi criada, feita, pensada para não ter concorrência. É uma empresa que refina, extrai, refina, produz e entrega nesses polos para dispersar a gasolina em todo o país. Hoje, essa empresa, no caso a Petrobras, ela consegue atender 85% do mercado de gasolina e 75% de diesel. Qual é, então, a principal responsabilidade hoje é do governo e da Petrobras para essa falta? Exatamente, mais do governo, que faltou o planejamento, né? Faltou entender que a capacidade de refino sendo baixa, o que estava acontecendo? O governo estava surfando nessa onda da paridade internacional, ou seja, esses 15% de gasolina, esses 25% de diesel, eles são importados por distribuidoras ou por empresas que fazem essa importação para suprir o mercado. Enquanto o preço estava ali compatível, ano 2020 houve queda de preços, 2021 aquelas subidas, houve a intervenção na Petrobras através da troca de presidente e aí o governo foi segurando. Só que o barril do petróleo disparou tanto, Rodrigo, que o governo e a Petrobras não conseguem acompanhar. Hoje a diferença de preço do que a Petrobras vende aqui para o que é vendido lá fora chega a 50 centavos por litro. Minha nossa, e por que essa diferença? Houve o aumento do barril de petróleo, o aumento da demanda, né? Ou seja, os países avançaram muito em vacinação e aí começou a abertura e aí a produção de petróleo, né, já estava um pouco reduzida pela OPEP para segurar o preço e aí o barril do petróleo crescendo. Além do mais, outro fator que tem influenciado bastante é a questão do dólar. O dólar muito alto, que isso é um momento crítico que o mundo inteiro está passando, a desvalorização do real, o aumento do dólar faz com que essa diferença de preço seja maior. Ou seja, a Petrobras vai fazer o quê? Ela vai subir o preço ou ela vai importar e vai absorver essa diferença? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É a expressão que todos estão usando no mercado, viu, Rodrigo? Não tem saída. O que vai fazer? Ora, se você tem uma diferença dessa de preço alta e aí você não consegue fazer essa importação, quem é que vai arriscar importando petróleo, importando refinados, na verdade, com a diferença de preço grande, apostando na possibilidade de falta de produto para poder vender mais caro? Ninguém vai arriscar seu dinheiro nisso, não. E aí, o que fazer para não faltar combustível, Roberto James? Olha, Rodrigo, está muito claro que o governo peca nessa questão do planejamento, parece que ele não conhece muito bem a estrutura de refino, de distribuição e de armazenagem. Então, o que o governo pode fazer, então, nesse caso? Olha, a gente entende que é uma parte do combustível que é necessário que haja essa importação. Então, o governo pode criar algum tipo de incentivo fiscal, ou seja, uma derrubada
de impostos de importação somente naquela quantidade que é necessária para garantir o abastecimento. Se o governo fizer isso, ele consegue atrair a importação desses produtos e o abastecimento do mercado. Só que nem o governo, Rodrigo, sabe exatamente como vai ser a demanda para novembro e para dezembro. Né? Novembro a gente já teve aí, já está às portas, né? Mas dezembro é aquele mês que vai estar o turismo, vai ter o Réveillon, vai ter as compras, viagens, ou seja, a normalização desse processo. Olha, é uma situação muito difícil, porque se você não tem uma expectativa de demanda, se você não tem um planejamento, como você falou, e se você não conhece do caminho, principalmente do refino, como vai resolver? Falta gestão? Pois é, se o dólar tivesse baixo e o preço do barril de petróleo tivesse abaixo dos $70, a gente não estaria tendo essa conversa, o governo não teria que se preocupar, porque estaria dentro do que já está sendo cobrado hoje, desses aumentos que vieram. Então, falta o que agora nesse momento? O que precisa nesse momento é entender que se essas empresas não importarem imediatamente, vai faltar produtos a partir de dezembro. E essas empresas, as distribuidoras, a ABICOM, que é a Associação Brasileira de Importação de Combustíveis, se eles não fizerem essa importação agora, até o final aí do mês de outubro, início de novembro, vai faltar produto em dezembro. Mas eles só vão fazer isso se a questão do preço, ou seja, eu vou comprar o preço lá fora, o produto lá fora, com um preço que ele vai ser competitivo aqui. Para isso o governo vai ter que ou aumentar o preço da Petrobras, a Petrobras vai ter que aumentar para aproximar essa diferença de preço, ou vai cortar produtos, né? Ou então vai ter que dar um jeito de fazer alguma isenção de impostos para garantir esse fornecimento. Só que a gente está num momento de controle fiscal que o governo não tem essa possibilidade de abrir mão de receita. Roberto, eu soube que a Petrobras já cortou aí fornecimento em algumas distribuidoras. Isso aconteceu mesmo? Exatamente, Rodrigo. Apesar dela ter emitido uma nota negando isso, mas a federação que representa as distribuidoras aqui do Brasil emitiu uma nota nessa semana justamente informando que diversas distribuidoras relataram cortes de 30% a 50%, Rodrigo, no fornecimento. Para que o consumidor entenda bem, quando você vai fazer uma compra na Petrobras, uma distribuidora vai fazer essa compra, ela tem que passar a demanda dela 3 meses antes. Então, a demanda de dezembro, a Petrobras já sabe quanto a distribuidora vai comprar, em novembro ela já sabe. Então, ela já fez esse corte antecipado, a partir de novembro já começa corte de produtos. Algumas bases já estão tendo dificuldade, principalmente aqueles estados que têm termoelétricas, porque as termoelétricas, a gente já comentou isso aqui no programa, estão 100% em atividade, então elas estão utilizando muito diesel para poder gerar energia elétrica, e com isso, o que está acontecendo? Ou seja, essa demanda que era para estar indo para os caminhões, que era para estar indo para os veículos, está indo para as termoelétricas. A diferença do preço internacional está grande, ninguém está importando, vai faltar produto, ou seja, realmente um caos generalizado devido a diversas atitudes que tanto o governo como a Petrobras têm tomado e não têm tido cuidado com o consumidor. E nós, consumidores, vamos fazer o quê? Olha, Rodrigo, a gente já falou sobre a bicicleta, né? Mas na verdade, olha, não tem muito o que fazer. É economizar, mudar a rotina. A tendência é de preços. Eu recebi várias mensagens essa semana de que existe possibilidade de mais aumentos da Petrobras. Já tivemos aumentos recentes, o preço cada vez mais alto, gasolina já chegando a R$ 9,00 aqui no Brasil, em diversos estados, cidades como Curitiba, já está em Fernando de Noronha, no Rio Grande do Norte, ela já bateu acima de R$ 7,00 em algumas cidades, então o momento é cada vez mais delicado e exige cada vez mais economia do consumidor. Ou transformar em gás, os carros que são a gasolina a gás, tentar a opção aí da moto elétrica, vai ter que pensar nisso, porque, Roberto, não dá, a gente já está aí com mais de 40% de aumento na gasolina desde janeiro até hoje. Isso. E a conta sempre quem paga é o consumidor. Quem paga é o consumidor. E muitos têm relatado, Rodrigo, que outros países estão passando por essa situação, mas é um pouco diferente, tá?
você vê situações como a Inglaterra, como a Alemanha, que tem um sistema de transporte público excelente, né? Vão sentir, claro e evidente, que sentem um pouco essa diferença, mas não tão pesado como a gente, que não temos um transporte bom, que o transporte de mercadoria, em sua grande maioria, quase 70%, é feito através de caminhões, sente o impacto dessa questão do diesel. Os caminhoneiros, tá, Rodrigo, estão prometendo aí para o início de novembro uma greve. Então, assim, não vem tempos bons nem para o consumidor, nem para o cidadão e nem para o governo também. Ou seja, que vamos amargar aí mais aumento. Eu acho que nesse embalo, Roberto, a gente fechou o ano batendo a gasolina R$10 aqui no Rio Grande do Norte. Pois é, Rodrigo, olha, tinha pessoas que não acreditavam quando se falava nesse R$10, achava que era brincadeira, que era meme, mas eu estou vendo que existe uma possibilidade muito séria. E o pior, Roberto, é que quando sobe combustível, é uma cadeia. Toda a economia gira em torno e tudo sobe, só não o salário do consumidor. Exatamente. Roberto, queria agradecer muito a sua participação aqui no nosso Band Entrevista, sempre com temas muito pertinentes aqui para a gente. Obrigado, Rodrigo, e convidar vocês a conhecer o canal do RJ no YouTube, canal do RJ e também no Instagram. Obrigado. Segue lá, porque vai ter esse e tem outros temas lá também, né, Roberto? Isso mesmo. Obrigado, Rodrigo.